Bem-vindo a mais um episódio do ADV Boss Podcast. Eu até tô gaguejando. Hoje a convidada é ilustríssima, é uma colega, uma advogada, alguém que fala a nossa linguagem, sem muito juridiquês, dedicado ao público jovem e jovem advogado, estudante de direito e quem está começando e precisa que alguém pegue na mão. Bem-vindo, Tamires. Muito Obrigado. Obrigada. Como é que você tá? Tudo bem? Tô ótimo, e você? Tô bem. A Tamires, gente, ela atualmente é diretora da adjunta do planejamento da OAB de Santos, né, Tamires? Advogada trabalhista patronal. Então hoje nós vamos degladiar, porque no meu escritório a gente costuma atuar para o reclamante. Conta um pouquinho pra mim, Tamires. Eu já te acompanho nas redes sociais já há um bom tempo, pelo menos uns 3 anos. Desde sempre o teu público foi jovem advogado. O teu nome não é Tamires nas redes sociais, é Jurídico Eficiente, se não me engano. E eu queria que você começa por aí. Por que Jurídico Eficiente? E aí a gente vai tocando a conversa. Bom, vamos lá. Eu desafio vocês até o final desse podcast a conseguirem escrever meu nome, Tamires Cavassani, com H, com Y, dois S. Y, 2 S, H, I, tem tudo, né? Você quis o alfabeto Então, pra inteiro. você aí que tá se formando na faculdade, quer fazer um marketing, se seu nome tem Y... É complicado? Já inventa um outro para as redes sociais. A gente tem que ter um codinome. Perfeito. Porque não tem como. Eu fiquei ali muito tempo com... Antes o meu arroba era tcavassani. Tá. Só que mesmo o Cavassani ainda ficava uma coisa... Se eu tivesse um nome chique assim, eu ia colocar nas minhas redes sociais. O meu nome é comum. O teu nome é chique. Aí eu tinha... Porque dá um impacto, na pessoa dá um impacto, né? Acho que o escritório que você é, Cavassani. Pô, o negócio dá uma... Aí, na verdade, eu comecei a pesquisar vários arrobas lá que estivessem disponíveis, né? Que isso é até um trabalho que eu faço dentro do registro de marcas para as empresas. Eu falei, vou fazer aqui dar uma olhada, o que pode ser. Aí o Jurídico Eficiente deu certo. Falei, tá bom. E coloquei. E, na verdade, a história foi essa. Mas não tem contexto, assim, não teve, eu quero falar aqui de uma forma mais simplificada. Não teve nada conceitual, assim. Teve esse conceito de... Porque isso já, desde... muitos anos, acho que desde a faculdade eu carrego essa coisa de o direito que a gente está estudando, lendo ali a doutrina, tudo bem, ele acaba sendo denso e complicado, porque tem que ser, mas não para a gente falar com as pessoas no dia a dia, entre nós advogados, não precisa desse formalismo. Então, para mim, a eficiência vem disso. Como que eu vou apresentar um contrato, falar com uma pessoa que não teve acesso a esse conhecimento de Constituição, leis... com artigos, Perfeito. Incisos, ali ela não vai ler. Engraçado que quando a gente começa na faculdade de Direito, a primeira aula de português jurídico, eles explicam o que é cláusula, o que é artigo, o que é parágrafo, porque realmente, quando a gente sai da escola, enfim, dependendo de quando a pessoa está entrando, ela não tem noção do que é um parágrafo, né, do que é um artigo, e aí nessas aulas eles explicam até isso, e realmente, a pessoa que não tem contato com a leitura ali da lei seca, jurisprudência, então, nem se fala. Realmente não tem como conversar. Eu acho que é engraçado que quem tá constantemente no fórum, né, e vai na sala da OAB, sabe que não tem... A linguagem é totalmente despojada, não tem muita enrolação. Mas por que você começou a fazer direito, assim, né? Se a gente... voltando um pouquinho, por que você escolheu direito e depois por que tu escolheu o direito do trabalho especificamente para atuar? Eu gosto de contar essa história porque a gente sai do ensino médio novo, né? Você, quando se formou, já foi fazer faculdade de Direito ou teve um intervalo? Eu fui direto, só que depois de 2 anos de faculdade eu fiz uma pausa para fazer um intercâmbio. Então ainda assim eu pausei. A minha graduação ela foi fracionada. Mas quando eu terminei a faculdade, eu acho que com 17 anos, para fazer 18, já tinha entrado na faculdade. Eu também acabei fazendo direto. Na época, na minha escola, tinha aquela coisa de cursinho, de fazer faculdade fora, né? E aí eu tinha várias coisas que eu gostava. Até hoje eu gosto de muita coisa, assim, diferente, mas que eu trago hoje para minha profissão com uma certa conexão. Eu sempre gostei muito de ler, então... E sempre fui muito... Não vou falar justiceira, mas sempre me incomodou quando eu via alguma situação ali que... Eu via que a pessoa não estava conseguindo resolver e eu tomava frente. Então, isso aí desde mais nova. E fui ali unindo as pontas, né? E falei, direito é uma opção, gosto.
mais voltada para concurso. Porque eu tinha essa influência dentro de casa, Porque todo mundo que estuda direito... Que é primeiro ano da faculdade, levanta a mão, o que você vai fazer? E é engraçado que isso até os professores, né? Eles não incentivam Ninguém quer ser advogado, gente. Ninguém quer ser advogado. No primeiro ano, no segundo, no terceiro. E nem os professores também, eles dão essa... Eu não sei pra você, mas são poucos professores que falam meu... Que tem aquele amor pela nossa profissão. Cria um escritório, cria o teu nome, abre o teu escritório, faz... É difícil, eu realmente não lembro, assim... Mas porque a faculdade, ela não prepara para empreender. É verdade. Isso aí é fato. Então, como que eles vão falar assim? Tá bom, pode ser advogado, mas não vai ter uma aula falando sobre contrato de honorários. De como marketing. Cobrar, fazer de nada, de administração. Não tem, a gente estuda coisas... Por fora depois, nessas mentorias da vida. E aí você optou pelo direito, por conta desse ímpeto que você tem. Era uma das opções, né? Tá. Então, tinha lá direito, marketing também, que eu queria fazer design. Publicidade, essas coisas. Aí passei lá em algumas, no final, combinei com a minha família que eu faria 1 ano de direito e ia ver se gostava. E foi assim. Mas teve pressão da família ou não? Para fazer direito? Porque direito, medicina, engenharia, realmente pro pessoal assim mais tradicional, né? Não sei se sua família é tradicional, mas em Santos é isso, não tem... Teve aquela coisa assim, tudo bem, quer fazer publicidade? Faz, mas você vai ficar na sarjeta. Era isso que eu ouvia. Sinceramente, era isso. Muito bom. E aí eu falei, tá bom, vou fazer 1 ano de direito. Sem pressão nenhuma, né? Sem pressão nenhuma. Nenhuma. Aí comecei lá, aquela coisa, eu gostava de ler, né? Então minha família, vamos fazer o quê? Vamos comprar livro pra essa menina. Doutrina. Aí tava já no segundo mês da faculdade, a gente começa com aula de psicologia, que é... Meu Deus. Mas eu amo. Terrível. Não, mas é terrível. Os 2 primeiros anos de faculdade, gente, tem que gostar. Se passou pelos 2 primeiros, já foi. Teoria geral do Estado. Aí, gostei. Me apaixonei, assim. Já gostava mesmo de estudar, de tudo. Pegou tudo gosto ali que pela... eu gostava. E depois eu só não fui gostar de tributário. Pô, quem que gosta de empresa? Não, empresarial, mas tributário, fator gerador, fato gerador. Nossa, gente, é tanta direito coisa. administrativo. Eu falava, pra que isso? Direito administrativo, pra você ter noção, eu comprei uma doutrina que era... o pessoal deve até conhecer. Direito administrativo para leigos, facilitado. Eu só procurava assim, quando eu tinha que comprar. E o facilitado já era uma complexidade absurda. Tinha que ser facilitado do facilitado pra mim. Não bastava o facilitado. Era isso. E aí tu conseguiu se encontrar no direito, né? Ali no 2º, 3º ano. E aí você falou, pô, não quero mais esse negócio de carreira pública? Não. Aí eu ainda continuei. Acho que eu nem pensava, pra te falar a verdade. Eu nem sabia o que seria de mim. Eu falei, gosto, foi indo. Aí, no final do 3º ano, eu comecei um estágio na Codesp. Tá. Na Codesp, né? Na área portuária. Lá, na época, hoje eles estão com menos processos, mas aproximadamente 1.500 processos internos ali dos funcionários trabalhistas. E aí, quando eu comecei a ver essa área trabalhista, lá a gente lidava muito com sindicato. Então, aparecia lá os dirigentes do sindicato querendo brigar com a gente, né? Fazia muito parecer. Às vezes, o funcionário ia tomar uma vacina ou tirava sangue, queria ficar alguns dias em casa. Aí, a gente falava, olha, não dá. Então, assim, tinha vários pareceres, né? Que a gente fazia. Fui gostando, aprendendo e aí, fui indo. Depois disso, eu fui fazer um estágio no meu último ano da faculdade, na prefeitura de Santos. E aí, era aquela coisa que eu vi, que falei, não, eu não gosto. Funcionalismo público raiz ali, né? Pra ver se tu ia gostar mesmo da coisa. Eu falei, eu não gosto. Eu ficava com dó, porque tinha que, às vezes, notificar alguém ali que não tava pagando os débitos, demolir casa. E eu ficava mal. Pô, então tu pegou uma área dolorosa, então. Tem gente na prefeitura. Que ama. Mas eu gostava ali do ambiente. Sim. Mas eu não ficava bem em fazer isso. Eu não me sentia muito confortável. Tanto que hoje em dia também, depois eu fui percebendo, direito de família é uma área que para lidar com criança, com divórcio em si, eu também
Não gosto. Eu gosto de lidar com empresa. É bem mais fácil, eu acho que é bem mais Eu fácil. gosto. É. E até advogado de família, né, que trabalha nessa área, salvo as pessoas que trabalham com inventário, sucessões, que aí também, bom, não, tem suas novelas por conta dos herdeiros, mas o divórcio, tudo a maioria fala, meu, é 2 anos, é 2 anos e meio brigando, e aí é fulano me ligando, e aí, assim, realmente é muito desgastante. O direito do trabalho, os próprios princípios que regem o direito do trabalho, traz essa simplicidade. Essa celeridade muito. também. E aí, assim, na hora da audiência, claro, a relação com o cliente ali, não empresa, né, no caso, mas com o reclamante, a única problema que você vai ter ali, talvez, no dia a dia, às vezes, vai demorar para recorrer, vai demorar no tribunal, saiu a sentença, mas, do contrário, se tudo ocorrer bem, na audiência inicial ali você já consegue resolver muitos dos problemas, né? Se tiver acordo, então, melhor ainda, porque aí depois tu só paga ali, repassa as parcelas e resolve, né? Mas outras áreas do direito realmente exige e tem um desgaste do advogado de todo mundo, né? Porque, principalmente no direito de família. Porque é aquilo, a pessoa quer resolver o problema e aí às vezes fica com a vida presa, não consegue fazer uma coisa ou outra, realmente tem que ter uma saúde mental e um estômago para poder lidar. E nós temos que ter essa saúde mental tem. também, né? Pensando nisso, já no final da faculdade, na verdade, eu comecei a sentir falta da rotina da faculdade. Aí eu falei, eu vou inventar alguma coisa aqui para voltar, para estudar, E aí eu gostava já dessa parte mais extrajudicial. Fui fazer um curso de conciliação. Então, com o curso de conciliação, eu falei, vou fazer um trabalho que seja de prevenção nas empresas. E aí eu comecei, aí até falando um pouco de marketing, né? Com a coisa do compliance. Só que quando eu falava compliance... O que é compliance? Para quem aí não... Como se eu soubesse exatamente o que é, tá? Mas eu vou fazer o papel de vocês aí. O que é compliance de uma forma mais objetiva, assim? O compliance é você estar de acordo com as normas. Então, você está em conformidade com a lei. É basicamente a tradução da palavra. A empresa cria ali um estatuto de acordo com as leis vigentes e os funcionários, a empresa tem que seguir e se pautar por aquilo. Na verdade, o compliance ele tem vários pilares. A gente passa por código de conduta, regulamento interno, as políticas internas. É toda uma organização e isso é cíclico, porque você vai sempre renovando e melhorando, controlando, melhorando. Então, a gente consegue identificar riscos. Por exemplo, um papel essencial do advogado. Se chega um cliente para mim hoje no escritório, ele fala assim, doutora, e isso vai chegar sempre, né, para os advogados. Doutora, recebi aqui a notificação da ação, o que o advogado vai fazer? Ele vai abrir lá o processo, vai olhar. Por exemplo, se eu vejo que já tem pedido de horas extras, um acúmulo de função, eu já identifiquei esses riscos, eu vou falar para ele, como que está teu controle de ponto? E a gente vai encaixando isso dentro do compliance. Então, quando eu falava compliance, muitas vezes o empresário afastava, porque ele falava, minha empresa não está nesse nível. Eu não preciso disso. Eu tenho uma loja, eu tenho um supermercado aqui da cidade, tenho, sei lá, 100 funcionários no máximo. Foi por isso que tu colocou esse nome de blindagem? Exatamente. Você optou por mudar? Justamente Exatamente. Porque, querendo ou não, é isso, né? Você blindar a empresa de alguma forma para poder facilitar o acesso para a pessoa não achar que é um bicho de 7 cabeças? Na minha cabeça eu vejo como se a gente estivesse construindo. A empresa está aqui como se fosse esse copo, a gente está construindo uma redoma de vidro nessa empresa. Lógico, as coisas vão chegar, vão acontecer. Às vezes ali o empresário, tem alguns clientes que eles gostam muito de fazer negócios. Então, eu vou fazer um novo negócio, tudo bem, mas você vai pesquisar antes quem é essa pessoa, quem é essa empresa que você está contratando, vendo CNPJ, enfim, várias coisas, né? E isso vai para várias áreas. Então, acaba sendo um serviço mais completo para a empresa, no dia a dia, que o empresário ele não vai me procurar. Acaba que, no começo, ele procura porque teve um problema, geralmente esse é o contato inicial, mas depois ele vai me procurar para estar ali no dia a dia e evitar que depois ele tenha uma condenação, grandes prejuízos, né? Porque, como você falou, é um trabalho preventivo, né? Então, o cliente ele acaba depositando em você uma segurança como se fosse um plano de saúde, né? Assim, Exatamente. Olha, eu preciso do advogado, preciso do escritório para me resguardar, né? Em todos os âmbitos que você trabalha, justamente para, caso precise, eu tenho tudo aqui, todos os documentos, né? Enfim, tem tudo redondo para não ter nenhum tipo de problema no futuro, né? Que, no fim das contas, é problema financeiro, né? Eu tenho uma cliente que ela gosta muito de aplicar justa causa.
aos funcionários. Assim, acontece alguma coisa, ela fala, não, eu vou mandar embora mesmo. E aí, né, comecei a analisar como que era feito isso. E tem um procedimento para você fazer a justa causa. Tem. Porque, no fim das contas, se o funcionário resolver processar amanhã ou depois, quem vai ter que provar que a justa causa foi aplicada de forma correta é a empresa. Perfeito. Então, não é que o empresário tem que ficar ali refém do funcionário, o funcionário pode dormir, pode chegar atrasado, pode fazer o que quiser. Mas ele tem que se resguardar, ter a advertência que ele vai apresentar por esses motivos, ter as regras para o funcionário ler e falar, tá bom, isso aqui eu já sei que eu não posso fazer. Opa, fez, advertência. E vai indo. Por isso que eu falo que é esse ciclo. Porque inclusive, até a gente teve um caso parecido no escritório recentemente, que é uma empresa que não é aqui da cidade, ela aplicou justa causa em alguns funcionários sem mais nem menos, né? Eles não deram nenhum tipo de motivo, de motivação para essas justas causas, sem notificação, sem nada previsto. Isso gera uma insegurança para a própria empresa muito grande. Porque assim, pensa bem, poxa, por que eu estou demitindo a pessoa por justa causa? É porque eu não vou pagar a rescisão, não vou pagar isso, não vou pagar aquilo. Só que eu estou economizando em tese, né? Agora, só que se esse processo ele vai para o judiciário, e normalmente vai para o judiciário, porque a pessoa fica muito revoltada por ela ter sido... Às vezes é um funcionário que está 3, 4 anos exemplar, né? E às vezes toma uma demissão por justa causa, entende, que às não vezes entende, nem sabe. não tem motivo. Ela recebe a cartinha ali em casa, ou uma notificação no WhatsApp pelo RH, enfim, sem qualquer tipo de pessoalidade. E aí a pessoa acha que está economizando por não pagar uma rescisão de 15, 20, 30 mil, e aí vai para o judiciário, tem que pagar ali 50 mil, fazer acordo de 40 mil para poder, de alguma forma, se livrar e gastar menos. Porque se vai para uma condenação, a gente sabe que aí o juiz realmente, dependendo de que lugar que caia, né? Assim, a gente sabe, os danos morais é lá em cima, enfim. Aí é algo que faz com que empresas quebrem, né? Além das questões tributárias que o empresário são tem. besteiras. Normalmente, às vezes não é uma boa contabilidade, assim, às vezes, tô falando de um modo geral, né? Às vezes a pessoa não tem um controle de contabilidade muito boa para poder fazer um registro de ponto legal. São coisas que é tipo assim, o arroz com feijão que, se for bem feito, te evita muito problema lá na frente, principalmente na justiça do trabalho. Porque a gente pega casos que, isso dos dois lados, né? A pessoa não tem controle de ponto direito. Ainda que a lei, a CLT, ela prevê qual que é a obrigação e qual o número de funcionários que te obriga a ter um controle de ponto, mas se tu tem 2, 3, coloca, né? Para um resguardo seu, sabe? Isso tudo a gente já orienta justamente para evitar lá na frente, porque não é obrigação mesmo do empresário saber lei, saber o que ele tem que fazer ali, ele tem que cuidar da parte estratégica do negócio dele, vender, estruturar. Então, essa é uma preocupação que a gente, enquanto advogados, tem também que incentivar esse trabalho no dia a dia e não só o judicial. Então tá. Então você teve uma ação de uma coisa aleatória, cível, tá bom, eu vou ser seu advogado. Teve um processo trabalhista, eu vou advogar. Não, traga também, tá identificando os riscos? Traga esses riscos em forma de produtos para o seu escritório. Perfeito. E aí, voltando lá um pouquinho, aí você gostou do direito do trabalho e tu fez a OAB na segunda fase da OAB em direito do trabalho? Isso. Porque eu lembro que na época da faculdade eu estagiei desde o 3º ano já nessa área, né? No escritório de advocacia e já com o direito do trabalho. Então, na minha cabeça, Você já gostava também, já amava. E era óbvio que eu ia fazer a segunda fase em direito do trabalho. Pra mim também. Só que o pessoal na faculdade, na época, tinha gente que ia fazer cível, mas aí normalmente o pessoal que escolhia cível, da minha época, era um pessoal que era muito bom, que gostava muito de processo civil e direito civil. E o outro ia pro criminal. Sim. Né? Que é a grande maioria. E quem tá indeciso opta pelo criminal. Não sei por quê. E aí, tu fez a prova na segunda fase em Direito do Trabalho, passou tranquilo. Fiz. Foi tranquilo pra você? Foi. Assim, esse é um grande desafio, né, pro estudante de Direito. Na verdade, eu tava até comentando aqui antes da gente começar, né, o podcast. No meu 5º ano, um grande desafio, assim, pra mim, foi tirar minha carta de motorista. Porque, assim, eu tinha lá o TCC pra fazer, tinha a OAB... Horas complementares, estágios... as horas complementares eu adiantei muito. Então, não ficou tanta coisa pro último ano. E é até legal falar isso pro pessoal adiantar. Geralmente, quando eu vou em faculdade, assim, falo com o pessoal... gente, assistam as palestras, porque depois vocês vão se arrepender. Chega 4º ano, 5º ano, tá todo mundo cansado. E eu tive que atrasar uns 6 meses uma oportunidade de trabalho que eu tive,
porque eu precisava entregar as horas complementares E aí tem que ir em audiência, Entendeu? tem que... É um... Então, assim, não é uma coisa que, tipo, só vai me atrasar de pegar o diploma. Não, não é só isso. É Vai te tudo. atrasar de dar entrada na tua carteira da OAB, porque se o certificado não tiver lá de conclusão de curso e não tiver lá tem um nome que é a data, né, de entrega das... de entrega de tudo, Aham, né? sim. Se não tiver, porque tu não vai conseguir pegar a tua Que não OAB. é exatamente no final do ano, ainda Não, é. é. Porque eu acho que o... A colação de grau. É a colação de grau. A data de colação de grau. Ah, eu não sabia. Tem que ter. Tem que ter a data de colação de grau. Então, assim, e a colação de grau não é uma coisa que tem todo mês. Demora. Sim. A né? minha foi em março. Então, do e aí tu outro se ano. formou, tipo, em abril, né? Em novembro. Isso, Então, assim, imagina quem atrasa e não entrega, por exemplo, nesse primeiro É semestre. bem melhor fazer antes, Não, com tem que fazer calma. antes. Porque, assim, primeiro ano da faculdade, geralmente, quem entrou com 17, 18 anos, às vezes não tá nem trabalhando, Exato. sabe? É bem desencanado, vida boa ainda. Não, muito. É. E aí tu não teve dificuldade, conseguiu. O problema Então. foi a carteira de trabalho, da carteira de motorista. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou assim já no começo do ano separar... Qual foi a minha estratégia? Eu falei, eu não vou estudar todas as matérias. Eu vou estudar para conseguir fazer 40 questões. Aí eu selecionei, eu não me lembro na época exatamente quantas matérias eram, mas salvo engano, 12. E aí eu estudei, sei lá, 8. Uhum. E aí eu falei, direito do trabalho eu não vou estudar, porque eu domino, é tranquilo. aquela coisa assim, eu me garanto. E aí, escolhi as que eu gostava mais, enfim. E foi isso. Aí, o que eu fazia? Baixei aplicativo, aquele OAB de bolso. Pode falar? Claro, pode. Enquanto não Baixei... estiver sendo pago pra denunciar ninguém, eu anunciei todo mundo. Eu acho que ainda tem esse aplicativo. E aí, tinha muita questão. Ficava fazendo essas questões. Todo momento ali que eu tinha. E também tinha o livro de questão e o livro de doutrina. Estudei por eles. Esse foi meu estudo de primeira fase. E como é que foi tua rotina, assim? Você fez algum cursinho ou foi Não, dessa primeira forma, fase aplicativo? foi na raça. Foi na raça. Foi e aplicativo. aí tu fazia questão... Aí eu tinha as minhas canetas lá, tudo colorida, que eu gosto, separava assim o estudo, mas eu tinha lá as minhas horas diárias, que eu não trabalhava. Uhum. Não, eu trabalhava sim, porque estágio, foi no né? eu fazia o estágio, mas o meu estágio era meio período. Tá. Então eu ficava até uma hora, à tarde eu estudava e tinha prova da faculdade, dava aquele e dividia conforme as horas ali que eu conseguia, né? Então, achei, assim, relativamente tranquila a preparação. Porque a prova da OAB, ela, pro estudante de direito, e também tem gente que faz algumas vezes e é uma pedra no sapato, então, né? Infelizmente, né? O que eu... Ou felizmente, não sei. O que eu acho que... E, assim, conversando também com o estudante e lembrando da minha trajetória nas provas, que eu não coloquei pressão em mim para isso. Eu coloquei na cabeça assim, eu tô estudando. Eu comecei no começo do 5º ano. Tô estudando, tô fazendo a minha parte. Vou prestar a prova no final do ano só. Teve gente que fez antes, né? Vou prestar a última do ano. Se eu não passar, eu tenho uma segunda chance. Se eu passar na primeira fase e não conseguir, né? Depois eu tenho uma segunda chance para fazer a segunda. E aí, é isso. No dia lá da prova, claro, fiquei nervosa, porque você, né, fica. Claro que fica, sim. Mas eu não coloquei tanta carga nessa questão do antes. E aí, quando eu fui fazer a segunda fase, eu falei, não, então eu vou agora fazer um cursinho. Fiz um cursinho online. Na época, eu nem gostava de fazer nada online, assim, mas tinha uma professora que eu amava. E eu falei, vai ser com ela. E aí, eu lembro que na prova, eu até ouvia, assim, como é esse negócio de ter professores bons, né? Eu lembrava das músicas, das coisas que ela falava. E o poder da didática, né? A didática. O professor com uma boa didática, até um conceito... Vinha. Mas eu fui assim, eu tinha aquela coisa... Não sei se vai dar, mas se não der, calma. Sabe? Tu acha que foi mais difícil a primeira fase ou a segunda? Que eu tenho a minha opinião. Primeira. Também. A primeira é bem mais difícil. Porque a segunda a gente tá fazendo o que a gente já faz, é peça. Cara, eu acho a primeira fase, eu até brinquei com o Dr. Otávio aqui, eu falei assim, Dr. Otávio,
o que eu sei de penal foi o que me OAB. ajudou na primeira fase da OAB. Se tu me perguntar qualquer coisa de penal, esquece. Eu não vou desenrolar também. mais. Porque depois disso, você, em tese, só estuda aquilo que você acaba indo para se especializar, ou outras matérias que às vezes não estão diretamente relacionadas com direito ou com direito material, né? Então, assim, eu achei a primeira fase mais difícil porque ela é muito mais abrangente. Só que a segunda fase também tem uma dificuldade, que é você ter o controle do tempo. E a organização ali do eu não sei como tá agora as marcações no Vademecum. Quais são as regras? Se mudou, eu acho que né? manteve. Na minha época podia clips. Nossa, aquele índice remissivo. Que Gente, coloca, compre Vademecum com índice remissivo. Sim, tem que ter. Tem que ter isso. E aí, assim, o que me ajudou foi isso, né? Eu fiz a primeira fase durante a graduação, e aí eu não passei por muito pouquinho, e aí eu falei, esse é o caminho. É isso que dói, né? Foi acho que duas questões, uma questão, uma coisa assim. Isso é. E aí depois que eu me formei, eu fiz de novo, aí eu passei Mas como que assim. você ficou, assim, de nervosismo pra prova? Então, é que eu não sou muito um padrão, um exemplo assim, né? Se eu fosse professor, eu falava pra pessoa ser toda Caxias. Eu fui muito confiante, sabe? Porque você já foi ao contrário. Eu fui muito confiante. Não, vai dar certo, assim. A minha esposa, ela tava comigo na minha apresentação do TCC, e assim, eu tinha feito TCC, e eu acho que li um dia antes pra eu fazer a apresentação. E eu fui totalmente não vou dizer improviso. Vai dar certo. Fui totalmente confiante. Falei, não, eu conheço aqui, eu vou desenrolar. E ela olhando assim, ela sabendo que eu não tinha me dedicado pra apresentação tanto assim, ela ficava chocada. Como é que esse moleque tá conseguindo me apresentar esse TCC assim? Mas você fez, eu acho assim, se a pessoa compra o TCC Sim, não, e vai é mais difícil. apresentar, É mais difícil. Pra ela desenrolar, ela vai ter um que dom. estudar Pois é. o que ela comprou. Exato. Mas assim, ela ficou abismada de como é que eu consegui apresentar ali. E ela ficava olhando e falou assim, gente, ele tá enganando aqui uma galera, achando que ele é aqui doutor aqui no assunto. Mas como eu já tinha familiaridade e essa questão de confiança também, de me apresentar e falar, eu levei na boa. E a segunda fase foi isso, eu tava confiante. Por quê? Mas aí entra uma segunda fase. Eu fiz um cursinho, do Damásio. Isso ajuda muito. Me ajudou muito. E assim, ele falou, tu tem que fazer isso, isso e isso. E aí eu fiz sabe? Eu fiz tudo aquilo que eles tinham como conteúdo programático. Na segunda fase, os simulados, a mesma coisa. Ainda que eu perdesse o dia de simulado, eu iria, depois de 2, 3 dias, fazer os simulados para não ficar para trás. No meu tempo, mas eu fazia, né? Comprei até cadernos de simulado e fiz tudo. Então, assim, e aí até que foi não sei nem se isso é muito comum, mas qual que foi a minha estratégia? Direito do trabalho, a gente sabe que tem pelo menos 3 peças principais que caem, né? Que é contestação, RO e inicial. São essas 3. Então, eu pensava, né? Os professores não davam... Na minha prova foi contestação. Contestação, então. Contestação Na sua. Você lembra? Então, a minha foi... a primeira, quando eu fiz a segunda fase, a primeira eu fui pra repescagem. Tá. Porque olha o que caiu. Caiu mandado de segurança na minha prova. Mandado de segurança. Eu falei, e agora? E na hora, e eu não passei, Tamires, por muito pouco. Por que eu fiquei pensando? Eu li ali, eu falei... Porque tu pega ali a peça, né? Pra quem nunca fez a segunda fase, como é que funciona? Tu pega ali, no enunciado, tu já mata se é contestação. Ou não. Ou não. Tipo assim, se a pessoa estudou, quem estudou, né? Tipo, tu bate o olho, tu já sabe se é RO ou contestação. E a reclamação trabalhista, ela fica muito... Quem tá acostumado fica muito na cara. Muito. Né? Então, muito. tu já mata ali... Dá pra saber. Dá pra saber. Porque falam que tem áreas que não dá pra saber. Então. Falam que no criminal já é mais... É mais difícil. Já é mais complicado. Mas eu não faço ideia também. Cível, então... Não, eu também nem acredito que seja mais... Tem que... Assim, na minha visão, tem que ter estratégia para o que você vai escolher. Exato, foi isso que eu fiz, né? Então, assim, quando tu bate o olho, tu mata. Nesse caso que eu fiz, que caiu o mandado de segurança, eu falei, não é RO. Não é reclamação trabalhista. O que sobra? Não é contestação. Assim, aí tu vai por eliminação. Eu falei, não é nenhuma das 3. E aí eu fiz um formato de petição inicial e não consegui. E coloquei algumas fundamentações que era, e acho que pro 0,15, 0,25, uma coisa assim muito, muito, muito pequena. Aí, beleza. Eu falei, caramba, legal. Mas eu tenho repescagem, então tá bom. Aí eu fui mais confiante ainda. Que eu pensei, não é possível que vai cair 2 coringas numa prova só. Caiu. Não caiu. Tá. Não, falei, aí passou. Eu passei. Tá. Porque eu falei, não é possível. Porque a última vez que tinha caído uma
uma matéria diferente, acho que foi consignação em pagamento, há sei lá quantos anos atrás. Já tinha caído o mandado de segurança, quando não era a banca qual que é a banca que faz a prova da OAB, gente? FGV, que não era FGV. Antes dessa prova, então eu falei, não, eu tenho certeza que não vai cair 2 coringas no mesmo edital. E não caiu contestação, e aí tu vai pro abraço. Acho que eu tirei 9 e pouco, e aí tu vai pro abraço, e aí tu cai um Não, na hora que peso. passa, assim, eu lembro o dia que saiu o meu nome na lista, foi até uma amiga que viu, ela me ligou. Aí eu falei, eu não passei. Eu fiquei assim, sabe, descrente. Eu falei, não passei, não é possível. Eu não vi, me manda isso aí. Ela me mandou, eu falei, não. Tu abre 2, 3 navegadores, vai no. Eu falei, tá errado. Era assim, sei lá, acho que eu fiquei até um tempo pra falar. Pra cair a ficha, tá bom, né? agora eu realmente passei. Aí eu... E eu acho que só cai a ficha quando tu vai dar entrada na OAB, né? Quando tu leva os documentos, que aí, tipo, cai a ficha que tu passou na OAB. E quando sai aquela certidão? Chegou a trabalhar, fazer alguma coisa com a certidão, ou você já tirou a... Não, assim, por quê? Porque na época já tinha o aplicativo da carteira. Da carteira digital. Ah, tá. E aí, eu assim... fiquei com certidão. Tu ficou com certidão? Vou te contar eu não passei por essa vergonha da história. certidão. Cadê sua OAB, doutora? Aí tá aqui, um monte de papel, tudo amassado, né? Não, eu não passei por isso. Mas é engraçado que na Justiça do Trabalho, hoje em dia nem te pede mais. Não pede. Nossa, então, eu passei umas vergonhas. Conta aí umas 2 aí. Eu, assim... Primeiro, eu já fazia algumas diligências. Isso quer que explique o que é diligência? Ó, se você quer ganhar dinheiro, isso aqui não é curso, tá? Mas se você quer ganhar dinheiro e você é jovem advogado e tá começando a advocacia, saiba o que é diligência. Explica pra mim. Agora é a hora que a gente faz aquela propaganda com o Porsche atrás. O Porsche e um camelinho velho. É o diligente. Quer saber como eu fiquei milionária na advocacia? Fazendo diligências. Brincadeira, impossível. Como funciona a tal da diligência? Tem vários sites que você pode se cadastrar. Sim. Ou geralmente é site, porque você começa ali a ter o contato com pessoas que estão precisando de serviços jurídicos. Antigamente a gente tinha muito pedido de cópia, né? Cópia de processo, ainda tem, aquela coisa. Ainda tem, que o meu escritório em Cubatão ainda tem ainda tem. Prefeitura, normalmente ainda tem. Então, acho que hoje mais também coisa administrativa, né? Na maioria do país. Às vezes, o advogado precisa de alguém para fazer uma audiência. Então, tem vários atos ali que ele vai precisar, ou de um estagiário, ou de um advogado. E você negocia ali com a parte um valor. Geralmente, não é um valor que chega nem perto daquilo que a gente vai cobrar na tabela da OAB. Não chega nem perto da tabela da OAB, nem perto. É uma coisa assim, eu me humilhava, gente. Sim. É terrível, terrível. Depois que eu comecei, eu tinha... estava no 5º ano da faculdade, mas depois de formada, meu 1º, 2º ano de advocacia, eu fazia muita audiência em Cubatão, ali no Fórum Trabalhista, a R$50, R$100, era uma coisa... Mas no final do mês, depois de passar o dia, ali todos os dias... Sim. E ainda chorava para pagarem. Porque complicado. Mandava tabela e não queriam... Então, assim, se você está passando por isso, me dê a mão. Eu sei o começo, mas vale a pena, Mas, uma coisa, você tem que fazer. Tem que fazer a audiência. E aqui não estou incentivando de modo algum nem a trabalhar de graça, nem a trabalhar por valores ínfimos, porque a gente acaba e tem um grande problema de desvalorização da profissão. Então, jamais. Cara, assim, aí é uma crítica mesmo, e aí eu acho que... Aí minha, né? Porque eu acho é bem chato isso, porque assim... existem vários sites bacanas que o próprio escritório entra em contato com a pessoa e tem zero intermediário, sabe? Que tu entra direto em contato com a pessoa. Mas aí, nesse meio tempo, entra muito intermediários, né? Tipo, ou uma logística ou um advogado que conhece um e vai passando. Tem gente que paga, tipo, R$30 para tu fazer uma preposição. A preposição, você que trabalha na parte patronal e trabalha para a empresa, sabe o quão importante é você ter um preposto. Né? Um preposto que saiba sobre o contrato de trabalho, da relação de trabalho ali que tá acontecendo. Porque se o preposto falar qualquer coisa que venha a prejudicar e dar algum tipo de confissão, já era. E aí tu tá pagando R$30 para um profissional que tá te representando ali. E às vezes... Depois ser condenado em 100 mil, 200 mil. É uma então, coisa assim, absurda. Mas assim, tem isso, mas também tem pessoas que pagam dentro... Não chega perto do que é a tabela da OAB, mas dentro daquilo que é o aceitável, né? Mas vale muito a pena. Eu fiz muita diligência. Quando eu tive a minha primeira audiência como advogado sozinho, eu tive bastante confiança para fazer sozinho. Para realmente fazer. Porque eu já tinha sido preposto,
Eu acho que não eu acho que a função do preposto numa audiência trabalhista é pior do que de nervosismo, de, eu não vou dizer de responsabilidade. A testemunha, eu acredito. Meu, mas é muito forte, né? Assim, o advogado, porque todo mundo tá te atacando querendo saber alguma coisa. Sim. Né? O advogado, ele representando ali o seu cliente, ninguém vai ficar enchendo ele de pergunta. Sim. Né? O preposto não. É o juiz te Tem que fazendo saber o que pergunta. falar. Tem que saber o que falar. E se tu não fala a coisa certa, dá problema. Né? Então, assim, quando eu fui fazer minha primeira audiência, eu já tinha passado por isso, por essa prova de fogo, e já tinha já sei como é que funciona, já sei como é que é uma audiência trabalhista. E aí você. Já tá ambientado. E não fica aquele nervosismo também, então, porque tu já tem aí, tu vai ver, tu já tem nas costas aí, sei lá, quantas audiências. Enfim, nessa coisa da diligência, né? Já tinha ali uns contatos. No dia seguinte, que eu estava com a minha certidão emitida no site da OAB, porque eu ainda não tinha a carteira. Carteirinha, né? Carteirinha. Não gosto de falar carteirinha. É fogo, né? Aí eu fui chamada, tocou meu telefone. Aí era um desses... Não era nem um site, era uma pessoa que já tinha o meu contato, que eu já tinha feito outras. Ah, você tá com a OAB já? Porque a gente tem uma audiência. Coisa do dia seguinte. Eu falei, não é possível. Uma audiência trabalhista pra você representar a empresa, não sei o que. Eu falei, tá bom. Ah, quanto é? Aí negociei, falei, tá bom, vou fazer. Nossa, passei a noite. O processo tinha, sei lá, umas 800 páginas. Eu lia o processo inteiro. E minha barriga doía. Não tinha ChatGPT ainda pra te ajudar? Um resumo? Não tinha nada naquela... Aí eu... E mal. Mas confiante de que... Aí fiz lá as perguntas, tudo. Porque não foi nada... Ok, cheguei na audiência também, né? Porque assim, eu sempre fui desenrolada pra falar com clientes. Isso aí, ok. Mas a audiência em si, né? Aí tá bom. Cheguei lá, pediram pra apresentar, né? Aí mostrei lá. Primeira coisa que o juiz vira e fala pra mim: seja bem-vinda, doutora. Ah, isso aí é de matar. Seja bem-vinda, que você seja muito feliz na nossa profissão. Alguma coisa assim, que você... Sabe? Eu falei... Era alguém mais velho ou não? Ah, era. Porque depois às vezes até te conto quem foi. Sim. Aí eu... Ok, não me abalei, continuei. Aí foi a audiência, tudo normal. O cliente também não perguntou nada, eu também não falei nada. Não vergonha por você, eu digo a própria pessoa fazer esses comentários. Eu não faria. Claro que não, não, poxa. Não, porque às vezes a pessoa ele dá Vai que eu também... Eu não ia inventar essa história, mas vai que eu chego e pago uma pomba pro cliente falando que já atendi não sei quantos... Por isso que a gente não pode ficar... Inventando moda. Aí, uma outra, né? Aí cheguei pra fazer audiência também, tava lá cheia com as minhas perguntas. Só que aí essa foi a segunda ou terceira audiência que eu fiz, e era uma juíza, assim, que ela é na lata. Você começa a fazer pergunta que... Aquela coisa do prova documental, doutora. Sei. Nossa, ali eu tomei umas. Serena, você tá nos autos. Que página? Aí... Ali eu falei, realmente eu... Na verdade, embora eu tenha feito as minhas perguntas, tinha muita coisa ali também que era roteiro por conta de ser diligência. E acontece muito isso nas diligências. Se você vai fazer uma audiência, tem as perguntas que eles querem que você faça, tem que constar em ata, enfim. Então, às vezes, o advogado passa uma vergonha porque tem que fazer o que tá ali, né? E aí, nessa, eu já fiquei mais assim. Aí eu falei, não, mas eu não vou desanimar, vou continuar fazendo, né? E aí foi indo. Eu nunca recusei. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito é que todas as oportunidades, assim, que eu tive, eu sempre fui de braços abertos. A diligência, assim, ela por um tempo, assim, eu fiz, assim, e às vezes até faço quando eu tô em Cubatão, porque eu foro na esquina do meu escritório, né? Dependendo de quem me chamou, né? Hoje em dia eu já não fico mais em nenhum aplicativo. Mas de vez em quando as pessoas me chamam pra fazer. Aí você faz. Aí eu vou e faço. Porque quando você pensa assim, você tem o teu escritório, né? Você trabalha e aí às vezes você tem uma janelinha ali que você tem tempo para você trabalhar. Se é um valor adequado, às vezes no final do mês representa às vezes R$1.000, R$1.200, às vezes. Você fez 2 diligências aí
numa semana, ou enfim, com espaçada, é um dinheiro que entra, você está no começo, você tem despesas fixas do teu escritório, que é uma coisa que vai, às vezes, Já paga as despesas até com não, esse valor, às vezes paga os teus sistemas que você tem no escritório, enfim, paga alguma coisa que você tem ali, e não é uma coisa que você teve que, sabe, dedicar tanto tempo assim, né? Enfim, eu acho que é super válido fazer, tem as suas ressalvas, sim. Quem é audiencista e só faz diligência, pra mim, é um baita guerreiro, porque é uma correria só, fica pra cima e pra baixo. A maioria que eu conheço que faz diligência ganha bem. Ganha muito bem. Por quê? Porque faz 6, 7, Faz 8... muito, Não, faz 8 audiências no dia, imagina. É muita coisa. Então, assim, é algo que é muito válido. E aí, assim, como é que surgiu essa coisa de você começar a trabalhar pra empresa? Não, antes, deixa eu voltar, antes de chegar na empresa. Você ficou um tempo na comissão da OAB aqui de Santos. Isso foi depois. Depois, mas eu não sei se você quer falar na ordem. Não, passou, não precisa ser na ordem. Tá. Passou no OAB, tal, legal, beleza. Aí, quando que você começou a se envolver com a comissão de Jovem Advocacia? E por que isso é importante? O que isso beneficia, falando de uma forma direta, o que isso beneficia o jovem advogado? Sair da faculdade, vamos me vincular aqui à comissão. Na verdade, eu, até ser presidente da comissão da Jovem Advocacia, eu não fui membro. De uma comissão. Eu fui membro de outras comissões, mas eu não tinha entrado na jovem. E aí, é uma coisa que eu sempre falo lá dentro da OAB. A gente precisa estar nos lugares. Então, a OAB, ela não pode ser algo que eu saio da faculdade, eu vou receber a minha carteira, vou levar um tapinha, sempre falo isso, vou levar um tapinha nas costas, vai pro mundo. Vai pro mundo atuar, vai fazer tuas coisas, e aí você só vai na OAB, sei lá, se tiver algum problema administrativo para resolver. Se eles estiverem dando uma agenda nova. Vou comprar um negócio aqui, vou ver se tem algum desconto. Tem gente que passa a vida sem saber que tem um monte de coisa lá. Então, isso é algo que eu falo sempre lá dentro pra gente ter esse contato. E aí, eu saí da faculdade, eu entrei na Comissão de Direito do Trabalho, Comissão de Compliance, que eram as coisas ali que eu fazia, mas a jovem eu não entrei. Na época, confesso que, assim, estava já nos grupos de compliance e direito do trabalho, mas não era uma coisa ali que eu era ativa, ia aos eventos. E as comissões, elas servem para promover eventos e cursos? Qual que é a função, assim? Vou explicar aí como que funciona na prática. A OAB, a gente tem OAB, vamos lá, federal, tem as seccionais, né? E aqui, na nossa subseção, ela tem uma diretoria executiva, uma diretoria adjunta e ela tem as comissões. Por que esse trabalho ele é fracionado em várias coisinhas, assim, né? Porque senão o presidente, a vice, ela não vai dar conta de atender 9.000 advogados que têm inscritos na subseção. Atender o advogado que atua na área de direito administrativo, outro que faz recuperação extrajudicial e assim vai. Advogado que estuda para concurso público, porque tem hoje lá a comissão de advogado em concurso público. E aí, para isso foram criadas as comissões. Elas não servem apenas para a gente fazer eventos, palestras, mas são projetos. Você pode ali trabalhar de diversas formas dentro dessa comissão. A gente tem as pessoas que ficam responsáveis, então um presidente, um vice e um secretário. E aí a gente vai desenvolvendo ali de acordo com, claro, promessas de campanha, mais um escopo. E aí, quando a gente começou esse trabalho quando veio o convite para estar na Jovem Advocacia, eu também não entendia ao certo tudo ali o que era, né, para eu fazer, mas eu sabia pela minha experiência que eu não estava tão próxima e que eu ouvia muito dos colegas essa coisa eu vou na OAB só para receber a minha carteira e eu só fico pagando anuidade. Eu passei, assim, alguns meses ouvindo essa coisa, eu só tô pagando anuidade, E a gente queria muito mudar isso. Então, qual foi a nossa visão ali? Primeiro, no segundo mês que a gente estava, fevereiro ou março de 22... não sou boa para datas, mas tranquilo. 22... Só falar após ou antes da pandemia, que a gente situa. A gente começou com o curso de capacitação da Jovem Advocacia. É um projeto que já tinha antigo. A gente reformulou. Que são o quê?
toda vez que a gente tem uma cerimônia de entrega de carteiras, as pessoas antes passam, esses advogados, esses estudantes de direito, passam por um curso. Pô, isso é legal, fantástico. Que ele não é um curso que você vai sentar, ficar lá parado, assistindo, como se fosse uma aula da faculdade. É um curso prático. Então, o que você vai aprender? Como você se posiciona para falar com os seus clientes, como você faz uma proposta de honorários, como que você faz o marketing do seu escritório. Tem a parte também de prerrogativas, a gente colocou depois palestra surpresa. E aí, dentro desse curso de capacitação, foi muito legal, porque a gente conseguiu também fazer com que o jovem advogado passasse a palestrar. E aí, a gente pegava a cada edição um jovem advogado, que era da comissão, e gostava, né, para palestrar. Então, muita gente, assim, palestrou não só na OAB, mas em outros lugares. E é bacana, assim, de ver a evolução deles. Porque normalmente nós estamos na faculdade, apresentar um trabalho em público, tu fica agoniado, né? E aí você ter um lugar ali para você já como advogado, né? Dar uma palestra sobre algum determinado assunto, pô, isso é enriquecedor. E querendo ou não, dentro de um ambiente que a gente quis trazer esse aconchego, um ambiente acolhedor, que você não tá ali para ser contratado ou não, mas que você tá sendo exposto às pessoas, a colegas de profissão. Então, a comissão é muito... um network, talvez? Um network, mas também um lugar de... Tá tudo bem você não saber fazer isso ainda. A gente legal. Vai se juntar. Acolhedor, é acolhedor. Exatamente. Cara, que legal. E como é que entrou essa questão do marketing jurídico, assim, pra você? Porque, beleza, a gente tá na faculdade, a gente passa na OAB, pô, aí a gente tem o nosso primeiro problema, que é cliente, né? O advogado não tem, né? Ele precisa de cliente. Como é que você, primeiro, né? Começou a captar e ter ali... aí você vai explicar se foi network, se foi algum outro método, para também cair num setor de captação de cliente que é muito difícil, que é a área empresarial, né? Assim, para quem não conhece, assim, de marketing jurídico ou de marketing como um todo, tudo é muito mais difícil para você chegar no teu cliente final, que é um empresário. Por quê? Porque, às vezes, o empresário, ele não tá nas mídias sociais, ele não gosta de Instagram, dependendo do nível de empresário. Às vezes, ele não tem acesso, ele é muito específico, ele é difícil... Precisa de ter um network para chegar até ele, não vai ser... Como é que você resolveu esse problema inicial, né? Que, querendo ou não, é um problema constante de qualquer pessoa que está em qualquer fase da advocacia, que é a captação de cliente, e captar cliente e trabalhar justamente com aquele público que é extremamente nichado, que é o empresarial. Na verdade, eu não iniciei fazendo essa captação já direcionada, porque eu não tinha isso tão claro na minha mente. E eu gosto que a gente fale sobre isso, porque muitas das vezes vai ser assim. Quando a gente conversa com o pessoal que está na faculdade, ele vai falar assim, tá, mas eu não sou especialista, eu preciso ganhar dinheiro antes. E não, né, fazer aquela coisa. Só isso, né? Hoje, eu vejo que a gente tem, com a internet, assim, é incrível, né? Eu comecei a produzir conteúdo de direito do trabalho, mas era uma coisa que, hoje, analisando, eu vejo que eu errava muito no direcionamento, porque eu falava, por exemplo, sei lá, saque de FGTS. Saque de FGTS, eu vou atrair um cliente que ele vai processar a empresa, e não a empresa. E eu não tenho que ficar ensinando o direito pro empresário. Eu tenho que mostrar para ele quais são os riscos, quais são os produtos, as coisas que eu faço. E eu levei muito tempo até ter isso na minha cabeça estruturado. E assim, foi na base do... Foi na raça. Foi na raça. Porque aí eu continuei produzindo conteúdo, sempre fazia live, fiz muita live na época de pandemia. Eu lembro que eu passei meu aniversário fazendo live, assim, fiz uma live de horas e falando desses temas. E aí, quando alguém convidava, fazia live também. E foi indo. Mas não foi algo tão, assim, direcionado. Isso eu faço, sei lá, há 2, 3 anos, algo direcionado. Conforme eu fui me entendendo e vendo que era assim que funcionava. E quem quer advogar, por exemplo, para a empresa, qual que é o melhor canal para ele tentar conversar com esse empresário que, às vezes, como eu falei, é empresário que, às vezes, não tem mídia social ou não quer ter mídia social,
enfim, qual que hoje é o canal que você acha que é mais... É o networking? É um tráfego pago ali para esse empresário? Como é que você acha que é o melhor canal para abordar ele de alguma forma? Já tem toda essa bagagem que você tem hoje. Algumas opções. Contabilidade, às vezes alguém que está ali dentro do RH, da empresa, que você possa ter um acesso mais fácil. Dentro do próprio LinkedIn, porque o LinkedIn é uma rede que muito provavelmente eles estarão ali te vendo. Mas, assim, o que funcionou muito para mim foi sair dessa caixa do eu vou ser formal e explicar o direito e mostrar mais a Tamires. Perfeito. Eu fiquei anos com medo de postar uma foto na academia, postar um negócio lendo no meu final de semana. É claro que, assim, eu não vou... Até porque hoje em dia eu nem faço mais isso. Eu vou na balada e vou ficar lá, sabe? Mas, e isso eu vi também uma distinção muito grande nos últimos anos. As pessoas querem saber da sua rotina, querem saber da sua vida e elas te contratam por quem você é. Exato. Eu tava Pela confiança. Eu conversei com o Dr. Otávio, e ele é da área do criminal, e é uma área extremamente tradicional. Sim. Né? E eu até conversei com ele, eu falei, Otávio, a gente vai conversar aqui, mas eu quero extrair, cara, coisas de você como pessoa. Não vai ser nada íntimo, assim, da tua particularidade, mas algo que seja seu, assim, né? E ele compartilhou a história dele, foi bem bacana. Porque eu já tenho consciência, né? Nós já sabemos disso, porque nós fazemos isso a todo tempo. De querer estar conectado com pessoas, né? As grandes marcas, elas escolhem um bom influenciador. Por que eles escolhem um bom influenciador? Porque, no final das contas, é esse camarada que tu olha todo dia no Instagram. Tu já conhece o rosto dele. E ele tá na sua cabeça. Ele tá, você conhece, você sabe o jeito dele, você sabe que ele é engraçado, você sabe a piada, você já tem familiaridade com ele, né? Então, as marcas, né, como um todo, e o advogado também, que querendo ou não, ele é uma marca ali ambulante, né? Se eu posso dizer assim. Ele é conectado por pessoas, né? A gente já teve casos no nosso escritório de vários clientes de chegar assim e ir lá para trocar ideia, só para trocar ideia, sabe? Vai lá visitar, tá passando na avenida lá, sobe, e vai conversar, e vai ali, se sente agradável, e depois vai embora. Às vezes não tem... Às vezes não tem processo nenhum, às vezes, né, já tá aposentando. Mas é exatamente isso, porque a gente acaba, né? Eu falo que eu gosto de lidar com empresa, porque eu consigo... não me envolver no problema ao ponto de atrapalhar a minha atuação. O que em outras áreas eu tenho, assim, convicção que ocorreria. Então, quando eu estou ali lidando com a empresa, eu trabalho muito melhor. Porque eu vou explicar para o meu cliente exatamente os riscos, vou ser sincera, isso aí é uma coisa que a gente tem que ser, a gente tem que falar. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que ele fique com medo de mim, porque através da minha linguagem, da minha vestimenta, do meu comportamento, de quem eu sou nas redes sociais, que ele teve ali um primeiro contato, ele me ache fechada e fique com medo de falar alguma coisa que possa ser importante. Então, para mim, funcionou muito, muito mesmo, quando eu parei de tentar ser... Não é nem aquilo que eu não era, mas eu queria muito passar uma ideia de eu sou mais velha, porque eu era muito jovem. Sim. Então, eu sou mais velha, você pode confiar em mim, porque eu tenho experiência nisso. Nossa, pela minha cara de mais velha. Tem o prós e contra, né, da advocacia para a empresa, porque é isso, porque... Eu tenho uma empresa há 30 anos, você está fazendo 30 anos, só que não é nem isso, não é nem isso, porque o empresário ele vai confiar em você se ele vê que você consegue resolver o problema dele. Não importa a tua idade, ele não vai ficar olhando o seu currículo. Não importa, é claro que o advogado tem que se especializar, tem que estudar e se dedicar. É porque quem não está acostumado quem está no começo, que também no comecinho ou ainda está estudando, uma reunião com um cliente, um potencial cliente, é bem difícil, não vou dizer nunca, mas é bem difícil você tratar de assuntos muito específico de direito ali. Aquela coisa muito profunda. A gente tem uma tendência no começo da carreira a querer na primeira reunião, eu já fiz muito isso, explicar artigo. Não. Mas aí acaba, é isso que você falou, de descomplicar, porque aí ele fica pode ficar cansativo, né? Porque é perfil, tem cliente que é isso que você falou, que é só o problema resolvido. Ele, lógico, vai ter uma reunião, você vai passar ali vai dar riscos, né? Enfim, mas dificilmente ele vai querer saber os pormenores. Passar proposta em reunião e não por escrito. Tem umas coisas assim que a gente vai... E que dica que você daria assim pra... Pô, peguei a OAB, tá aqui, recebi minha OAB, tirei minha fotinho lá. Tenho minha primeira reunião com o cliente. O que você recomenda ali que deve ser a postura do jovem advogado para poder
converter essa reunião em um contrato, em um honorário? Pode ser que o cliente ele caia de paraquedas em uma área que você não faz ideia. Então, a primeira coisa é, se você não faz ideia daquilo que você está falando, do caso do seu cliente, e você corre o mínimo risco de fazer algo que não seja bom para o seu cliente, é claro que você não vai virar para o cliente e falar assim, olha, eu não faço. Eu não... Não, você vai chamar um advogado parceiro que seja especialista nisso, que saiba como atuar. Além de você aprender com esse advogado, você vai combinar com ele os honorários ali, como que vocês vão dividir, faz um contrato de parceria, tudo bonitinho. E aí, então, você atende com esse seu colega. Agora, se você for atender sozinho... Tem que ser desenrolado, não tem? Tem que ter jogo de cintura na hora, né? Pra atender só... Hoje, eu não sinto mais essa coisa do... eu vou fazer uma... Eu adoro atender cliente. Adoro conversar com os clientes, explicar. Mas, eu tinha... O que eu sentia nos primeiros... E aí, em alguns anos ainda, depois... essa coisa do... Eu tenho que passar uma seriedade de ser mais velha. Eu cortei meu cabelo na época, que eu achava que eu ia parecer mais velha. E aí, eu lia processo. Era sempre essa coisa do... Eu tenho que estudar mais, eu tenho que ler. E ficava ali falando. Não é isso, sente o cliente. Vê o que realmente está incomodando o cliente. Porque ele vai te falar. Pode continuar, desculpa. Não, pode falar. É que eu lembrei de uma história aqui, eu lembro de uma professora, ela era uma processualista, ela era muito boa mesmo, e era uma doce, um amor de pessoa. Ela falava que o seguinte, quando chegava um cliente lá, que ela não sabia, ou ela não era, ela não sabia o que fazer, tipo assim, pô, peguei um negócio aqui, não tenho ideia do que fazer, ou não é minha área, tipo assim, ou não é minha área. O que ela fazia? Ela recebia o cliente, lógico, porque, porque às vezes tu não sabe resolver, mas tu tem um parceiro, um amigo que vai resolver isso pra você. E aí vocês fazem um contrato de parceria, né? Mas o que ela fazia? Ela recepcionava esse cliente e aí ela falava, realmente essa situação aqui é muito grave. Isso aqui vai precisar que eu faça... Pra poder cobrar mais. Não, e ela assim, né? Porque ela, pegou ali, não sei o que fazer. E ela jogava lá pra cima. Realmente isso aqui, se eu fosse você, eu deixava aqui os documentos, é uma situação muito delicada, nós vamos precisar aqui reunir a equipe para poder discutir o seu caso, e jogava lá para cima a bola, né? Só que na cabeça dela, o que eu vou fazer? E aí ela conseguia, nesse meio tempo, marcava uma segunda, terceira reunião, e já vinha com o script, já sabia o que ela ia dizer, e realmente se não fosse algo que ela fosse, né? Ela já conseguia, né, ser honesta com a pessoa, porque também é leviano você recepcionar uma demanda que você não tenha o mínimo de condição de... Mas uma dica boa pra isso, pra você também não ser, no começo, né, pego de surpresa, é perguntar também pro cliente, você me falou que teve um processo tal, que aconteceu tal situação, você pode me mandar por áudio ou escrever aqui pra mim, da forma que você se sentir mais confortável. Eu sempre falo assim, o que tá acontecendo? Porque aí ele te passa um briefing. do que tá ali, e você pode pesquisar, etc, né? Eu geralmente faço isso e já puxo pra reunião. Então, eu já marco uma reunião com esse cliente. Da reunião, eu escuto, já faço ali a ficha de atendimento com tudo que eu possa precisar para uma ação ou para aquele serviço que eu vou desenvolver para ele. Já deixo a proposta também pronta, apresento a proposta e é isso. Aí, fechar o contrato. Esse briefing também serve... até mesmo para eventualmente às vezes a pessoa te manda um WhatsApp, né? Tipo, fulano de tal te indicou. Às vezes esse áudio, essa conversa inicial é bom ali, essa conversa inicial, para ver a necessidade às vezes de marcar uma consulta também, né? Sim. Da pessoa parar o teu tempo, a gente precisa agendar uma consulta, né? E o advogado, ele tem que cobrar pela consulta dele. É um serviço, né? O tempo que é dedicado na especialidade que ele trabalha, né? E dependendo de quanto tempo essa pessoa trabalha naquela atividade, ela se torna um expert, Sim. né? E querendo ou não, além de todo esse conhecimento técnico que ela possui, tem as outras atividades que ela tem no escritório que fazem com que ela pare o tempo dela para te escutar, né? Então, Exatamente. Nada mais justo, né? E mais do que isso está dentro da tabela da OAB, né? Então, esse briefing é importante porque também a pessoa já te dá ali te dá uma prévia do que se trata, para você ver se você, às vezes, consegue resolver por ali mesmo, uma coisa mais simples, ou se você fala, não, realmente a gente vai ter que marcar uma consulta. E aí, com isso, você já consegue também, se precisar acionar um parceiro, você já vai pensando. Agora, realmente, se for aquela coisa assim, na hora,
tem que escrever tudo o que está sendo dito, aí você fala que vai analisar, passa a proposta, né? Eu vejo que tem uma dificuldade, para além dessa coisa do atendimento, também da proposta, porque o atendimento, ainda que o advogado não domine ali a matéria, o que eu não recomendo, isso aí eu falo mesmo, você não tem que se arriscar a fazer... Não dá. Senão você vai fazer besteira, é o direito da pessoa que tá indo. Exatamente. Você escreve ali o que a pessoa te falou, depois passa o valor para dar continuidade na causa, no serviço que for e acabou. Então, não tem muito assim, né? Por isso que você tem que ser você. Tem que se sentir à vontade para conversar, né? Então, eu vejo mais como a questão da negociação, de você apresentar a sua proposta com confiança, explicando para o cliente cada um dos itens. Eu nem coloco como proposta de honorários. Todas as minhas propostas que são enviadas lá no escritório, a gente coloca como solução jurídica. Então... até os nomes eu adapto nessa então, coisa. Então, tu não usa a nomenclatura de proposta. É porque, querendo ou não, o Não. nome proposta também, dentro desse conceito, dá uma ideia de que você consegue barganhar e consegue mitigar, né? Eu coloco como solução jurídica, mando a linguagem ali toda detalhando quais são os produtos, também coloco como produto. E faço, inclusive, pacotes de modalidade de contratação. Então, por exemplo, vou falar aqui de um serviço mais tradicional, que seria a atuação em um processo trabalhista. Eu coloco lá, 1º grau, 2º grau, TST. Se fechar 1º grau com 2º grau, Entendi. e faço isso. Eu já deixo... E, inclusive, eu explico para o cliente que, olha, aqui no escritório a gente faz essa proposta de acordo com aquilo que a gente vai realmente atuar no processo. Porque tem processo, às vezes, ali que a gente vê e fala, esse processo, não precisa fechar essa parte do TST que não... Não vai chegar, às vezes vai Claro fechar no acordo. Claro que pode acontecer, mas a gente faz ali uma indicação para o cliente. Eu acredito que isso também passa uma credibilidade. E uma dúvida que eu tive, e é minha mesmo, é uma dúvida minha mesmo. A gente tem algumas empresas que nós prestamos serviço no escritório, mas teve um momento, isso lá atrás, né, que a gente não sabia como precificar, por exemplo, empresa que tem funcionários. Pô, tem 3, 4, 5, 10, 20 funcionários. Como é que você, hoje na prática, eu vou usar um termo aqui, quais são as métricas ali, quais são os vieses que você utiliza, que você observa, para poder colocar o valor X por mês para a gente prestar esse serviço? Antes de mais nada, quem trabalha com serviço consultivo, esse serviço do dia a dia, vai ter que parar em algum momento e ver quanto tempo leva para fazer um código de conduta, um regulamento interno, uma advertência. Eu fiz isso. Então, eu fiz lá uma tabelona com todos os produtos que eu tenho no escritório e comecei a quantificar. E aí, a partir disso, eu fui colocando os preços nos pacotes dos meus serviços. E aí você usou o preço de acordo com o que? A tabela da OAB, daquilo que é praticado no mercado? Com a minha... A minha precificação do teu trabalho. Com valor de mercado e que, para mim, seria justa para aquilo que está sendo entregue, né? Eu falo que na advocacia a precificação é uma coisa muito... A gente tem a tabela da OAB, mas é inicial, né? A gente... poucas pessoas falam isso. Não, a tabela da OAB. Mas a tabela da OAB, ela... são honorários iniciais. Porque, quando a gente fala, por exemplo, em processos ou de áreas do direito, por exemplo, direito marítimo, direito tributário, direito criminal. Agora, eles até incluíram outras agora na tabela de 2024. Tem matérias novas agora. Tem matérias esportivo, novas. A gente está falando de contratos assim, milionários. Como é que tu vai usar uma tabela para você precificar? Não tem como. Sim. A gente está, por exemplo, teve aí a vinda do Neymar aí aqui para o Santos. Imagina quem redigiu aquele contrato, imagina, tu vai seguir a tabela da OAB? Sim. A gente está falando de coisas que são milionárias, a né? responsabilidade, né? Eu entendo que, de acordo com a responsabilidade também que você vai ter dentro daquela empresa, você tem que precificar o seu trabalho. E o advogado, infelizmente, tem uma tendência a achar que aquilo vai tomar menos tempo do que realmente toma. Então, por isso que é bom sentar e conseguir ver quanto tempo você leva para fazer uma... inicial, uma peça que seja, qualquer peça. Porque ter até porque essas demandas, elas vão surgir não na segunda-feira no horário comercial, né? Normalmente,
Teu cliente chega lá numa sexta-feira, numa quinta-feira, tu tá fechando o escritório com uma intimação, né? Às vezes fora, já no limite do Sim, prazo, uma coisa sim. assim que... Audiência semana que... Entendeu? E aí tu tem que ver o documento, tu tem que puxar tudo. No teu caso que faz a empresa, pô, tem que pedir se o contabilidade não for dentro da empresa, Sim. que tem empresas Sim. grandes que tem uma Muita contabilidade própria, documentação. vai ter uma documentação que precisa E puxar. ainda tem mais, porque tem a estratégia da documentação que você vai utilizar Claro. dentro da contestação. Perfeito, perfeito. Assim como para inicial, tem que ter a estratégia daquilo que claro, você vai... você não vai juntar ali um documento ou pedir um documento que vai te prejudicar. E aí, me fala um pouquinho, que aí a gente falou de produto jurídico, falou uns termos aí. Por que você usa produto jurídico? Qual que é a finalidade? Por que isso é importante, assim, pro advogado? Bom, primeiro, como é que tu escutou isso aí? Onde que tu escutou isso aí de produto jurídico? Então, Porque não é muito comum, não é todo mundo que fala disso. eu faço muito uma analogia com uma empresa mesmo. Hoje, se a gente sair daqui e for ao mercado, a gente vai ter lá as prateleiras do mercado, que inclusive os produtos ficam dispostos na prateleira de acordo com aquilo que as marcas querem que você compre, né? A gente sabe disso. Mas você sabe que se você vai comprar um sabão em pó, tem lá as marcas do sabão em pó. Você sabe que se você está procurando fruta, vai estar lá naquela seção específica, ok. Se você vai em um salão de beleza, você sabe os produtos que tem lá. Se você vai em um consultório médico, você querendo ou não sabe também os serviços que esse médico presta. Todo lugar, maquiagem, tudo que a gente for pensar, que seja um vendedor ambulante na praia, uma barraca de pastel, ele vai ter lá pendurado. Só que quando a gente vai a um escritório de advocacia, você vai entrar no escritório, vai ter lá o diploma, um monte de livro de doutrina. Pode ser que você fique ali conversando 1 hora com o advogado e você não vai saber, a não ser que ele te fale ali, o que ele faz. Quais são as áreas que ele atua, quais são as ações, digamos assim, o cardápio ali dele. Então, eu comecei a pensar nisso e eu falei... Eu, às vezes, ficava muito perdida até em como divulgar os meus serviços, porque eu ficava com eles na minha cabeça. Sem ter uma organização. Entendi. Então, eu falava, eu tô com isso aqui na minha cabeça, e aí, no dia que eu tirei da minha cabeça e coloquei numa tabela, eu até, nas palestras, tem esse slide, eu tinha 285 produtos. É muita coisa. Entre todas essas coisas que eu fazia de empresa e isso que eu ainda não computei, os serviços que são do escritório, mas que não são da área empresarial, trabalhista, né? Não coloquei lá ações cíveis. Então, é uma coisa que, às vezes, a gente acha que não. Às vezes, o advogado sai da faculdade e fala, mas eu não tenho experiência, eu não sei fazer. Só que se você for colocar na ponta do lápis tudo aquilo que você aprendeu na faculdade, que você já fez... Ou no estágio, né? Porque o estágio, ele serve para isso, né? Eu fiz estágio. Sendo bem honesto, eu não recomendo alguém que está fazendo faculdade não fazer. Sim. Apesar que eu acho que hoje em dia já não... não sei se ainda é obrigatório. Tem lugar que... Mas assim, tem que fazer... Pelo menos, se a pessoa pensa em advogar, ela pelo menos ficar 6 meses dentro de um escritório de advocacia, ainda que ela vá para uma delegacia, vai trabalhar no MP, enfim. Porque aí tem vários órgãos que você consegue trabalhar. Para você ter uma prática, porque o que vai... E por que a Tamiris... É legal da Tamiris estar aqui, porque a primeira... isso é batata. A primeira área que a pessoa vai ter contato é o direito do trabalho quando ela sai da faculdade. É uma das primeiras. Né? Claro que ela vai fazer, às vezes, um pedido de pensão alimentícia. Vai acabar surgindo ali alguma... Surge, mas o direito do trabalho, até mesmo nos exemplos que nós demos de diligência, é tipo 80%, 90% é audiência trabalhista, é inicial, é tu ir lá, é preposto, porque o direito do trabalho está muito próximo ali, né? Então, se a pessoa não tem ali fez um estágio ali para poder ter uma familiaridade com o que vai acontecer na vida prática, ela vai ter muita dificuldade. E aí, quando tiver valendo, o jogo tiver dando play, aí vai... Ela vai sentir bastante. Mas eu acho que também é importante da gente ter esse papo para as pessoas verem que elas não precisam seguir as áreas tradicionais que elas estão aprendendo ali na faculdade. Não existe apenas isso dentro do direito. Então, registro de marcas. É claro que tem empresas que fazem registro de marcas e não são advogados. Às vezes tem a equipe jurídica ali.
Mas é um serviço que você pode oferecer para o empresário. E eu identifiquei isso, que era uma demanda que eles apresentavam para mim. Então, como que você pode agregar valor àquilo que você está fazendo e, já que o cliente confia em você, oferecer esses serviços Você para também ele. trabalha, além da blindagem que envolve essa questão que a gente falou do direito do trabalho, enfim, de compliance e tudo isso, você também entrou com uma outra vertente que é o que você acabou de mencionar, que é o registro de marca, né? Então, hoje também é muito comum esse boom que teve na pandemia de e-commerce, de a empresa regional, ela tomar uma proporção nacional, né? Então, a coisa potencializou muito. Aí foi isso que você percebeu, de proteger também o nome Na verdade, empresa? Como é que surgiu na isso? verdade, não é só proteger o nome. Porque assim como eu vi que no compliance tinha aquela coisa do eu preciso ser grande para poder pensar em prevenção, dentro do registro de marcas também. Só que se hoje você acabou de criar uma empresa que você pensou com tanto carinho, porque a gente sabe como é esse processo de criar empresa, quantos detalhes, né? E aí, quando essa empresa sai do papel, você já tá ali 1 ano atuando. Se tem alguém que começou ontem e entrou com esse registro de marcas, você perde o nome da sua empresa. E aí, dentro disso, qual que é o perigo da pessoa não... É exatamente é esse. roubar? Você tem que trocar tudo. Então, se o meu nome... Sei lá, vou dar um exemplo concreto. A Marleide Monteiro, aconteceu isso com ela. Ela tinha, acho que... Eu não vou lembrar exatamente o número de franquias, mas ela já tinha mais de 70. Quem quiser pesquisar essa história no Google. E ela falou, eu tive que trocar tudo. Tudo. Porque na época eu não fui orientada. Então, imagina. É lógico que um gasto de uma empresa que tem ali uma unidade vai ser menor, mas ainda assim, uniforme de funcionário, fachada e principalmente hoje a reputação da empresa com os clientes, no mercado, com o fornecedor. Porque um dia é uma coisa, no outro... mas será que não trocou de dono? O que aconteceu que vocês mudaram de nome? E aí fica uma coisa até chata para o empresário explicar que... é porque eu não registrei. Caramba. E aí foi nessa dor mesmo que você percebeu desse serviço que você prestava, que você sentiu que você tinha que agregar isso que também. Muitos ali clientes não tinham esse registro. Alguns clientes eles tentaram fazer e não deu certo. Então, também, até para o registro de marca, tem que ter uma pesquisa prévia para avaliar qual. A gente fala também que é o processo de naming. Então, às vezes, precisa fazer alguma adaptação na logo. Eu gosto sempre de registrar, além do nome, a imagem junto ali, a logomarca do empresário, para também proteger isso. E... às vezes não tinha essa coisa do... eu gostei do nome, eu vou colocar. Só que aí... É que a gente... é um perigo, né? Que você precisa educar. É um processo educativo, né? E que, novamente, eles não são obrigados. Claro, eles não têm que saber. É nosso papel. Às vezes o advogado, ele fica assim... mas o cliente, ele vem, ele quer tirar um monte de dúvidas e eu não tô sendo pago por isso. Tudo bem, mas ele sabe que isso é um serviço seu? Ou você não colocou lá no seu cardápio, na sua esteira de produtos, o que você faz. Porque se ele não sabe, se você não falou... aí não tem como ele prever. E também, assim, a pessoa, se ela procura um advogado, ela, de alguma forma, ela confia. E ainda que, de fato... Ela quer resolver algo. Ela tem uma dor ali, né? E faz parte também da nossa profissão escutar essa pessoa, né? E dentro daquilo que é possível... direcionar, né? Ainda que eventualmente a pessoa não venha a ser o seu... É bem comum lá no escritório, porque talvez aqui em Santos isso talvez não seja muito comum, salvo escritórios que não sejam em prédios comerciais, né? Sim. Mas lá em Cubatão é muito comum a pessoa, passou na frente do teu escritório e entrou, né? Aqui, a pessoa passa no Elba, ninguém vai entrar, porque é um prédio comercial. É mais difícil. É difícil, né? A pessoa nem entra por conta da catraca ali, enfim. Então é muito comum a pessoa bater lá e tal... E a gente atende, a gente recepciona, e às vezes, Tamires, são situações que ou são produtos que o escritório não resolve, mas via de regra são situações de pessoas realmente hipossuficientes que não teriam condições de arcar com as despesas de um processo e de honorários contratuais. E a gente recepciona, escuta, orienta a ir à OAB e na Defensoria Pública, porque eu acredito que também é o nosso papel, né, o nosso papel social como advogado, né? Ainda que a pessoa, beleza, não está recebendo, mas a gente recebe cada situação, às vezes, no escritório,
que a pessoa tem que ser muito insensível para não parar ali 40 minutinhos ouvir. e ouvir a pessoa e direcionar. Olha, aí você até passa por respeito, porque também uma das coisas que eu aprendi é que, ainda que a pessoa, pessoa muito carente ali não tenha condições de arcar com patrocinar um escritório particular de advocacia, ela também merece ser atendida tal qual um cliente que tenha potencial de Sim. pagar. E você passar os valores, Sim. você passar os seus honorários, porque também teve situações da pessoa falar, não, eu acho que eu consigo Parcelar e vou pagar. fazer, Então, assim, exatamente. a gente sempre precisa ter esse atendimento humanizado, porque a pessoa vai ter gente que vai te procurar, que realmente a pessoa realmente não vai ter condições, e você, Sim. poxa, procura a OAB, é assim, assim, assim que funciona. É muito comum lá, quando cai assim, de direito de família, quando é pensão, né? Pensão alimentícia, cobrança. A gente sempre orienta e fala porque é o nosso papel também, né? Então, não tem como a gente... não vou te ouvir, ou 40, 50 minutos, ou atender de qualquer forma, porque a gente aprende na faculdade que o nosso papel é um papel social também, né? Não dá pra... Uma coisa que eu também você falando, me lembrou, eu só aprendi, depois que eu saí da faculdade, sobre como funcionam os honorários. Então, eu não sabia muito bem ali que eu poderia combinar e qual seria o valor que eu combinaria com o cliente para dar entrada na ação. Ou qual seria o valor que eu poderia colocar ao final da ação. Você poderia fazer aquilo por etapas. Eu não fazia ideia. Sucumbência, Se passa no então... cartão de crédito, se é boleto. Sim. E aí, hoje, até nas propostas, eu já coloco essa opção, o pagamento ali à vista, como que é o pagamento parcelado, quanto fica. Eu coloco todas as opções. Só que também levou muito tempo para eu entender como que eu poderia fazer essa cobrança. E eu acredito que nesse tipo de caso, às vezes que a gente identifica que, olha, aqui a gente só vai receber um valor ao final da ação. Dá para você postergar esse pagamento para o êxito, né? Ou, claro, também, e isso não cabe a nós escolher, né? Ou julgar ali de alguma forma. O cliente que ele vai escolher. Mas cabe a gente, sim, orientar para que ele procure um advogado da defensoria, né? A gente tem um convênio em Santos, muitos advogados advogados que participam da comissão da Jovem, e inclusive a gente tem um grupo do WhatsApp da Jovem, tem aproximadamente 300 pessoas lá, e também é um local em que eles perguntam essas coisas. Então, olha, recebi aqui um cliente... Como que eu posso fazer? E um vai ajudando o outro. Então, esse networking, essa troca é muito legal. Não, é importante, porque são coisas ali do dia a dia que, como você falou inicialmente, a faculdade não te prepara, né? A faculdade não te ensina como que tu lida com o cliente ali, igual a gente tá aqui, o cliente está do outro lado. Como é que essa questão de confiança, essa questão de precificação, a faculdade ela não te capacita para isso, até porque... e aí é uma dúvida que eu sempre tenho, assim, se realmente seria possível uma universidade abranger tantas competências que envolvem a advocacia, né? Porque, a gente falou aqui de marketing, a gente falou de posicionamento, a gente falou de precificação. Tudo isso é tão importante quanto o direito material. Só que aí, né, a faculdade precisa voltar para o direito material, porque efetivamente é o que ela está formando aquela pessoa, né? Aquele cidadão, né? E aí... foi aí, dentro desses produtos, dessa esteira, que você percebeu que você precisava trabalhar com legal design? Dessa facilitação da linguagem? Na verdade, o legal design, eu com essa coisa lá atrás da escolha de faculdade, de querer trabalhar com marketing e de tentar descomplicar ali de alguma forma o direito, eu falei, não é possível que isso não pode ser diferente. E aí eu comecei a pesquisar. E foi, assim, um processo meu mesmo de desconstrução. Da advogada que queria ficar ali de terninho e cabelo curto, mostrando que era mais velha, para uma advogada que, no final das contas, queria que as pessoas tivessem acesso ao direito. E que entendessem realmente, o meu processo está nessa fase, então eu tenho mais essa outra aqui depois... E é isso que vai acontecer. Sentir uma certa segurança de cada uma das etapas e não ficar aquela coisa nebulosa. E aí eu encontrei contratos de outros lugares, de outros países. Tem até um contrato que eles fizeram na África, que foi o primeiro contrato ilustrado para pessoas analfabetas. E era lá para uma lavoura,
E foi, assim, eles pegaram o feedback desses funcionários e foi a primeira vez eles falando que conseguiram realmente entender o que eles tinham que fazer, como que seria ali o dia a dia deles dentro da empresa. Porque a gente sabe que um funcionário, ele vai chegar lá no RH, na empresa, para assinar aquela papelada na admissão, ele não vai ler. Então, por que eu não posso fazer um contrato que vai ter lá, assim, na primeira página, qual que é o horário de trabalho dele, como funciona uniformes, qual que é a função? Por que eu só posso fazer isso em outras áreas e não dentro do direito? Sendo que já foram feitas pesquisas que os juízes aceitam o legal design, inclusive aprovam. E aí foi indo. Foi uma coisa que eu fui desenvolvendo, aprimorando e adaptando tanto para a área judicial quanto nos atendimentos consultivos nessa coisa da educação no dia a dia da empresa. Então, para os clientes também fica uma apresentação diferente, porque a gente adequa, inclusive, a linguagem. Se eu estou dentro de uma academia, eu vou falar da forma como aquela academia gostaria de se comunicar. A linguagem então, dela. A gente não tem, sei lá, Netflix nas redes sociais, que a Netflix conversa com as pessoas. Qual que é o perfil dessa academia? Como que você gostaria de conversar com os seus clientes e com os seus funcionários? É lógico que não é bagunça. Mas você vai conversar de uma forma que você não está ali nem penalizando, você está explicando primeiro para ele o que é para ele fazer. Ele vai entender. Na hora que tiver que dar uma advertência, algum tipo também de sanção, a gente vai dar. E é importante porque fica algo visual, prático e direto, né? Isso facilita. Gente, eu queria ter uma torcida aqui pra falar, porque... eu faço. Tu faz? Porque eu queria ainda... A gente vai ter que voltar depois, fazer mais um episódio, porque eu vou querer tratar ainda sobre alguns assuntos como o ChatGPT, como é que essas ferramentas, Muito legal. Elas facilitam a prática ali do advogado e pro advogado também que trabalha redigindo contratos ou, enfim, lidando com o direito ali de uma forma mais direta e exaustiva, porque é muito texto, muito número, muita coisa, e como isso auxilia, porque é algo que aí virou uma ferramenta do escritório, né? Mas eu queria dar aí a falar para você para se despedir, porque foi um prazer conversar com a Thamires e eu queria que você se despedisse, desse algumas últimas palavras aí para os jovens advogados aí da nossa região. Essa é a hora do take. Quando eu cheguei aqui, já me falaram qual que é a câmera do Instagram. Eu quero, antes de mais nada, te agradecer muito pelo convite. Eu fiquei muito honrada quando você me chamou. Para mim é um prazer estar aqui. A gente, nesse bate-papo, porque para mim Passa rápido. Passou voando. Foi muito, muito bom aprender, compartilhar. Eu acho que a gente, enquanto advogados, só tem a evoluir quando a gente se une. E por isso que eu gosto tanto desse trabalho dentro da OAB. Da gente ter uma classe unida, defendendo também os direitos, não só da classe, mas dos nossos clientes, e com cada vez mais propriedade. Então, eu quero falar aqui que a OAB, antes de mais nada, está de portas abertas para você, para os advogados de Santos. Quem quiser participar, vai ser uma honra. Eu chamo a OAB de minha segunda casa. Então, assim, eu realmente adoro. Tem tanto conhecimento lá que é disponibilizado gratuitamente também. Seja você jovem advogado, advogado com mais tempo de carreira. Eu também estou à disposição para quem quiser conversar sobre carreira. Às vezes tem gente que chama e fica meio assim, né? Então, eu estou sempre à disposição. O que você também quiser fazer de projeto. Te agradeço muito, muito mesmo pelo convite. Imagina, viu? O prazer é todo meu, né? Obrigado por ter tirado aí nessa sexta-feira um tempinho para conversar com a gente. E as redes sociais da Thamires vai ficar aqui na biografia. Você consegue achar ela também no Instagram. E é isso, mais um episódio finalizado. E eu desejo boa sorte para vocês na carreira como advogado.